Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre o Office Scripts e como criar uma função personalizada. Não ainda uma função que você vai chamar pelo ambiente do próprio Excel, mas uma função que vai ser utilizada na nossa função principal. Nós vamos começar a segmentar as funções. É como se quebrássemos em funções personalizadas aquela nossa rotina normal em que escrevíamos tudo na função main. Se você não sabe o que eu estou falando, não se preocupe. Eu tenho bastante aulas aqui do Office Script no meu canal, inclusive uma live com mais de 2 horas que vai te dar fundamentos específicos de como você pode utilizar o script do Office Script. Nós vamos começar, então eu vou abrir aqui uma seção do Excel. O meu Excel está em inglês, pois eu abri um chamado na Microsoft, pois existe um novo recurso no Office Script que é associar as macros a botões, e eu ainda não consigo vê-lo aqui na minha organização. Por isso, não achei a opção para habilitá-lo e eu abri um chamado na Microsoft. Em breve vou ter 2 aulas novas para vocês. Como associar uma macro a um botão, assim que eu tiver isso resolvido na minha organização, e a outra, como consultar APIs externas. Daí a necessidade de fazer essa aula com uma função específica de complemento de caracteres. Você vai aprender como utilizar a função rept, mas não a função rept. Nós vamos criar uma função para fazer a repetição desse número de caracteres. Então, por exemplo, quando eu não encontrar dentro do meu caractere ou dentro do nosso conjunto aqui de CEPs 8 caracteres, eu vou preencher com zeros à esquerda. E eu não quero que você fique preso especificamente à formatação de caracteres, eu não vou colocar o tracinho, não vou separar as 3 últimas casas, pois o objetivo é simplesmente mostrar a você como montar uma função personalizada dentro do seu script. Vamos começar aqui no nosso código. Deixa eu apagar esse script aqui, que eu estava fazendo apenas alguns testes. Vou criar um novo script. O script que eu já fiz já estava pronto, então esse aqui é só uma adaptação. Então, vamos lá. Aula 8 é função personalizada. Nós vamos fazer aqui repetir caracteres. Muito bem, depois de renomear aqui a nossa rotina, vamos lá. Eu vou tentar fazer o máximo possível de comentários nesse código para facilitar a sua compreensão. E nós vamos começar com a declaração das variáveis. Nós vamos inclusive aumentar esse painel aqui mais para a esquerda para que você possa ter uma região melhor de visualização. Let w é igual workbook, nós vamos pegar a nossa pasta de trabalho, cujo objeto é workbook, ponto, get active worksheet, para capturar a planilha ativa. Então, isto aqui é a planilha ativa ou a minha planilha Sheet 1, como você está vendo aqui embaixo. Depois, let ln do tipo number vai ser a minha variável de controle de linha. E como você se recorda das aulas anteriores, o Office Script ele considera nas planilhas do Excel Online o índice base 0. Então, a célula 1 é representada pela linha 0, coluna 0. Linha 1 significa que eu vou começar aqui a minha rotina a partir da célula A2. Então, aqui inicia o código a partir de A2. Let call vai ser a minha variável do tipo number também e vai começar como 0. Eu vou usar a minha coluna A. Então, inicia o código na coluna A. E aqui na linha 2, a partir da linha 2. Perfeito. Depois de call, linha e coluna, nós vamos definir aqui uma variável chamada vsep. E essa variável vai ser do tipo string. Ela vai armazenar, então vamos colocar aqui, armazena o valor da coluna A. Nós vamos percorrer cada uma dessas células da coluna A para fazer a sua formatação. E essa variável vsep é que nós vamos utilizar. A variável vTamanho, let vTamanho, vai ser do tipo number. E eu vou iniciá-la como 0. E é essa variável que nós vamos utilizar para calcular o tamanho capturado. Então, calcula o tamanho capturado. Nessa nossa primeira célula 2, o tamanho dela é 1. Depois, let v, última cell, 2 pontos. E aqui nós não vamos definir, vamos apenas executar o comando. E essa instrução é grande. w.getCell, abro parênteses, w.getRange, nós vamos capturar todas as células da nossa planilha, ponto, getRowCount, nós vamos contar a quantidade de linhas que ela tem, menos 1, lembrando que é base 0, vírgula 0.
Esse comando simplesmente é para retornar 1.048.576 da minha coluna A. Ponto get range add. E nesse caso, nós vamos colocar aqui Excel Script, que é a minha biblioteca principal, ponto keyboard direction ponto up, que é o comando Ctrl, setinha para cima, que nós usamos também lá no VBA para definir a última linha. E depois que chegar lá, eu quero usar o método get row index para capturar exatamente o número da minha última linha. Então, número da última linha da coluna A. Isso vai fazer com que o meu while, a minha estrutura de repetição, saiba exatamente aonde tem que parar. Agora nós vamos posicionar o nosso cursor na célula 2, w.getCell. Como eu tenho uma variável aqui, ln, e call para usar para a instrução getCell, vou utilizá-la, .select. E nesse caso, cuidado, não esqueça desse abertura e fechamento de parênteses, pois senão você não vai conseguir selecionar a célula correta. Vamos montar a nossa estrutura de repetição para percorrer todas as nossas células. E essa estrutura vai ser o while. Enquanto a condição aqui dentro do parênteses for verdadeiro, ele vai executar o que está aqui entre as minhas chaves. While, enquanto a minha linha for menor do que a minha, ou menor ou igual à minha variável de última célula, então ele vai fazer a minha estrutura de repetição. Nesse caso do while, nós vamos primeiro capturar e formatar o valor original como texto. Eu preciso fazer isso porque eu tenho um método que nós vamos usar chamado de length, que é tamanho, e precisa ser feita numa variável do tipo string. Vamos lá? vsep é igual w.getCell ln, call. Nós vamos selecionar então o valor da nossa célula ativa, que nós vamos percorrer com base no nosso giro, .getValue. Vou capturar o valor da minha célula. E o último método, .toString, vai fazer com que ele seja convertido para texto. Muito bem. vTamanho é igual. É nesse ponto que eu preciso contar a quantidade de caracteres desse meu CEP. Por isso nós vamos usar aqui a instrução vsep.length. vLength, vamos de novo aqui, ó, .length é uma propriedade de uma string. Então nós vamos selecionar length, não preciso abrir e fechar parênteses. Apenas será assimilado o tamanho do nosso CEP para cá. Com base nisso, eu já posso verificar se, e agora a nossa instrução if, vamos ter a mesma estrutura. Enquanto a condição dentro do parênteses for verdadeira, ele vai ser executado. Então, se o tamanho for menor do que 8 caracteres, eu vou fazer então aqui o preenchimento. E esse preenchimento vai ser dado com a instrução vsep é igual. É aqui que entra o nome da nossa função. Eu vou criar uma função personalizada para repetir caracteres. Poderia chamar essa instrução de rept, por exemplo. Repetir caracteres vai ser igual a 8 menos vTamanho. Olhando para a nossa célula 2, ela tem apenas um caractere. Para 8 faltam 7. Então esse aqui vai retornar o número de caracteres que eu quero, vírgula. E aqui nesse caso eu vou colocar qual caractere que eu quero utilizar como o preenchimento. Por isso essa nossa função pode servir para qualquer lugar, pode qualquer tipo de preenchimento. E vou concatenar isso aqui com a minha variável vsep. O retorno da minha função vai ser concatenado com vsep. Você está vendo então aqui, vamos até colocar um comentário que eu esqueci, // verifica o tamanho do CEP, mas não necessariamente pode ser CEP, pode ser qualquer outro conteúdo que você queira tratar. A nossa função repetir caracteres ela não está pronta ainda, por isso eu vou copiar esta função e aqui nós vamos colar depois do fechamento do colchetes da nossa function principal. A function principal, no caso do Office Script, é a main. É aqui que ele vai buscar o código quando mandarmos executar. Nada impede que você vá depois dessa estrutura e escreva function para criar uma função personalizada. E a minha função vai se chamar repetir caracteres. Ela precisa de dois argumentos. O primeiro, nós vamos chamar de vNum, que é uma variável do tipo number, que vai contar o número de vezes que aquela rotina, que aquele caractere vai ser repetido. Vírgula, e o v, caractere,
vai ser uma variável do tipo string, que vai considerar qual é o caractere que eu quero repetir. Veja que ele já não dá mais erro na palavra repetir caracteres. Nós vamos construir a nossa função. Vou precisar de uma variável para retorno da função. É aqui nessa variável que nós vamos fazer a montagem do texto. Vamos lá. Let vstr é igual. Opa, melhor. Dois pontos, não é igual é VBA. String vazio. E além de declará-la como o tipo string, nós vamos iniciá-la como vazio. O type annotation dessa minha variável é string, então ela é uma variável de texto. While, e agora nós vamos criar uma rotina de repetição aqui. Nesse caso, enquanto o número que foi passado de caracteres, né, no nosso argumento for maior que 0, nós vamos então executar esse nosso while. E esse nosso while é que vai fazer a junção. A minha variável vstr vai ser incrementada com o caractere, v-caractere, que é o nosso argumento. O argumento que nós passamos para a nossa função aqui na parte de cima. Vamos salvar o nosso script só para não perdê-lo até aqui. Depois de incrementar, esse mais igual nada mais é do que se nós tivéssemos escrito assim, vstr igual a vstr mais 1. Então esse tipo de incremento aqui de cima é utilizado na notation, no TypeScript. E a nossa variável vNum, que é o nosso argumento, eu vou decrementar, eu vou tirar um valor. Então, menos, menos. Isto aqui vai fazer com que a minha variável numérica, que vai começar, por exemplo, com 7 lá em cima, vá decrescendo até chegar a 0. E quando chegar a 0, ele interrompe. Assim que a nossa estrutura estiver pronta, eu vou usar a instrução return e retornar a nossa variável vstr. Então, toda função que você fizer precisa ter um return. Retorna os dados da função. Como não tem nenhuma linha aqui anotando que está errado ou em vermelho, podemos voltar para a parte superior e você vai perceber que a função repetir caracteres está ok. Então nós já conseguimos fazer o nosso if e esse if vai executar somente quando o número do CEP for menor que 8 caracteres. Por último, eu quero escrever isso aqui na minha coluna B. Então, w.getCell ln, call mais 1, ou seja, na minha coluna B, na minha próxima coluna, eu quero setar o valor. SetValue é para gravar. Vou colocar uma aspa simples para converter o meu número para texto e vou concatenar isso com a minha variável CEP que foi capturada lá em cima. Por isso, eu posso dizer que aqui ele grava o resultado na célula. Chegando nesse ponto, nós não podemos esquecer que temos um incremento de linha, então eu preciso colocar aqui que o ln é mais igual a 1. Essa instrução é o equivalente ao que nós usamos no VBA de ln igual a ln mais 1. Só que no TypeScript nós incrementamos isto da seguinte forma. Vou apagar esse resultado. E agora, por último, vamos posicionar o nosso cursor lá na célula A1. Depois de rodar o código, w.getCell. Vamos usar aqui 0,0.select, apenas para colocar o cursor na célula 1. Posiciona o cursor na célula A1. Se nós analisarmos nosso código, não tem nenhuma linha de erro, não tem nada, aparentemente está ok. Vamos salvar o script. E agora, ao executar após ele ser salvo, veja o que acontece. Vou executar. Rapidamente o meu script ele vai ser executado e eu vou colocar os resultados, colocando zeros à esquerda, independente do tamanho da célula, na medida em que ele vai encontrando. No meu código, quando ele chegar na verificação do tamanho, se uma célula tem 8 caracteres, ele não faz absolutamente nada, ele só repete. Se não, ele coloca os zeros à esquerda. Nesse primeiro caso, ele colocou 7 zeros, aqui ele colocou 6 zeros e assim por diante. Se incrementarmos esses valores, veja, coloquei mais alguns na nossa lista, vou executar o código novamente. A minha variável vUltima célula verifica onde está meu último registro e vai continuar a sequência. A única coisa que poderíamos colocar aqui no nosso código é uma instrução para apagar os resultados anteriores. Mas isso fica com você. Você já pode praticar, inclusive quando tiver com o Office Script disponível na sua organização. Como você pode perceber, é possível então criar já uma função apartada da função main para poder fazer determinadas ações. Você pode criar uma biblioteca dessas funções depois e simplesmente ir reaproveitando.
Nesse caso específico, o que eu fiz foi colocar uma function dentro da própria planilha e existe um item novo no Office Script que permite o compartilhamento dessa macro. Se você compartilhar essa macro, ela estará disponível para todos os usuários que vão usar a sua pasta de trabalho. Existe, como disse, uma chamada em aberto na Microsoft para que eu possa visualizar um botão na minha pasta de trabalho e também adicioná-lo dentro da minha planilha. E logo logo você terá uma aula sobre isso também. E é claro, uma aula sobre uma API, de como consultar o CEP usando um site externo. Na próxima aula você verá como completar dados de um endereço a partir de um CEP utilizando o Office Script. O que achou dessa aula? Se gostou? Se não gostou também, deixe seus comentários aqui no vídeo. Se você gostaria que o ritmo da aula fosse menor, se você quer mais comentários nas aulas, fique à vontade. Não se esqueça de compartilhar e deixar aí seu like. Se inscreva no canal também, pois Office Script você está vendo por enquanto só aqui no meu canal no YouTube. Grande abraço, espero você então no nosso próximo encontro. Até lá!